Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com mais um podcast. Hoje, um convidado especial. Para mim, particularmente, é uma pessoa em que eu me espelho de caráter, de pai, de profissional, de conhecimento, enfim. Uma pessoa que me conhece desde os 14 anos de idade. Demorei muito para aceitar algumas coisas, mas hoje eu vejo a figura dele como uma inspiração a ser batida. Difícil, hein? Mas a gente chega lá. Leandro Dizotti, seja muito bem-vindo. Executivo da área de saúde. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Caio, obrigado, Du. Aí o Caio é suspeito, Nem chorou porque eu falei agora? o Caio é suspeito. A gente tem uma história que virou família, mas é isso aí. Agradecer o convite de vocês, falar um pouquinho aí da minha trajetória para apresentar aí para a turma. Sou uma pessoa da periferia da Zona Leste de São Paulo, que comecei a trabalhar com 14 anos. Fiz a faculdade junto com o trabalho. Saí do colegial, fiz a faculdade junto com o trabalho. E os percalços da vida também, como qualquer ser humano, aconteceram. Fui pai com 19 anos, no meio da faculdade. E aí entrei para o mundo corporativo num processo de trainee. Entrei num programa de trainee da Pizza Hut. Eu tinha 22 anos na época. E foi minha primeira experiência como liderando times. E eu já caí logo na maior unidade da Pizza Hut, que era do Center Norte. E você passa por todas as fases de treinamento, você limpa chão, você faz pizza, você corta pizza, você fica no caixa, você atende mesa, você faz tudo. Eu fiquei lá quase 4 anos. Lá eu conheci a minha esposa, né, Que eu que é amo. a irmã do Caio. Tô com ela esse ano, vai completar 30 anos junto, 25 de casado. Ela já me conheceu carregando um pacotinho de 2 anos, né? Que eu não casei com a mãe do meu filho. Mas quando eu comecei a namorar com a Fernanda, ele já tinha 2 anos. E foi assim, né? Foi assim, fiquei lá 4 anos na Pizza Hut. Até aí estava trabalhando com alimentação, fast food. Depois que eu saí de lá, eu tive uma passagem rápida pelo varejo de moda masculina. Fui gerenciar uma loja da Vila Romana. Leandro, Interessante a gente falar, porque o pessoal que acompanha a gente acha que vai estar esperando o momento que você deixou a carreira aí para poder virar um empreendedor, né? Que é a maioria das pessoas que vem aqui participar com a gente, às vezes tem uma carreira já no CLT e acaba virando Hum, empreendedor. E hoje vai estar um pouco diferente, pessoal, porque a gente vai estar falando de intraempreendedorismo. A gente vai falar a história do Leandro e como que ele empreendeu dentro das empresas, né? Porque também é possível empreender dentro do CLT. Não vai ter um momento ali de transição de carreira onde ele abriu uma empresa, mas vocês vão conhecer um pouco mais da história dele e vai ver como que ele cresceu dentro de uma empresa. Mais ou menos isso, né, é Leandro? isso aí. Até fiz paralelo. Aham. Mais recentemente abri uma loja de suplemento, mas sem nunca deixar a a carreira carreira. corporativa. Legal. Mas Senti algumas dores do empreendedor. não vamos correr ainda não, que eu tenho um pouquinho de história para falar da época da Pizza Hut, porque hoje o Leandro ele chegou num patamar de alto executivo de empresas de saúde, Amil, Dasa, a gente vai contar aqui. Mas ele não começou ali, né? Ele começou lá na Pizza Hut, limpando o chão quando necessário, com a maior unidade, a mais difícil, com 22 anos. E tem algumas histórias que eu era muito pequeno, eu não lembro, mas aí ele vai poder lembrar. Teve uma vez que, época de Pizza Hut, Leandro, você teve que voltar a pé do Estadão. Como é que foi isso daí? Bom, eu entrei no Center Norte, fiquei lá acho que quase 2 anos e tal, e aí eu assumi como gerente principal da loja no bairro do Limão, no Estadão. E era uma loja que era mais afastada da casa da minha namorada na época, da casa do Caio, que era em Santana. E a loja, e pouca circulação de transporte público. E acho que pegou um período que eu tava sem carro, alguma coisa assim, Uma né? dureza. Tava na dureza ali. E a loja fechou num horário, porque assim, a partir do momento que tem uma loja, um restaurante, o cliente tem horário para entrar. Para Não sair, tem horário pra você não sair. vai botar o cliente para fora. Isso atrasa A todo o gente até processo, quer, né? né? Cara, isso atrasa todo o processo, né? E nesse dia ali, acho que o último cliente saiu, era quase meia-noite da loja, até você fazer todo o fechamento. A gente saiu, trancou a loja, era 1 e pouco da manhã. Ou eu pegava um táxi, que eu não tinha dinheiro, tentava
na época, a gente tem que falar para gerações, né? Não tinha Uber, não tinha Tinha aplicativo, nada. nada. Era o táxi padrão Não ali tinha que nem celular. passava. E, aí, e o ônibus, eu acho que o ônibus Parava voltava, meia-noite. parava, acho que voltava 4, 5 horas da manhã. Eu falei, "Putz, o que eu vou fazer, né? Eu não tenho dinheiro pro táxi. E aí acho que dava uns, cara, acho que dava uns 6, 7 quilômetros da unidade até a casa do Caio e da minha namorada, que é minha esposa hoje. Aí eu falei, vou andando. Falei, eu vou andando. E eu comprava sapato barato. Isso aqui é amor, hein? Eu comprava sapato barato, cara. Eu comprava sapato no Carrefour. Né? Nada, mas eu comprava sapato barato. É o que dava pra A- comprar. E a loja, assim, a loja destruía, porque era muita gordura no chão, das pizzas, enfim. Pô, não sei era para bater mesmo, era sapato para bater. Só que aí eu não esperava que ele não fosse aguentar esses 7 quilômetros, né? Eu cheguei lá, acho que depois de 1 hora e pouco de caminhada, num breu danado, isso 2 horas da manhã. Cheguei e tive que jogar o sapato fora. Nossa. Porque o sapato não aguentou. Mas assim, são histórias que a gente valoriza, quando o Cacaio falou, para olhar para hoje as pessoas e você dar valor para quem está começando. Né? Dar valor para o microempreendedor, para o funcionário que está começando e que tem uma vida difícil. E quando você começa a ouvir algumas histórias, e eu gosto de ouvir histórias e contar também, teve uma certa vez eu tava já mais recente, eu já como executivo, estava reclamando, internamente na minha cabeça, reclamando porque eu saía do Tatuapé para Alphaville. Eu trabalhei 10 anos em Alphaville morando no Tatuapé. Aí conversando com uma funcionária, ela saía de Suzano para Nossa. trabalhar em Alphaville, acordava 4 horas da manhã, pegava um ônibus, um trem, outro ônibus, chegava em casa quase 7 horas, 8 horas da noite de volta do trabalho, para fazer janta, para cuidar dos filhos, para fazer... Aí essa hora você para, você fala, cara, É eu interessante, sou porque eu sou O meu aprendiz, problema não é nada. sou aprendiz. na minha época de faculdade, eu trabalhava lá na Berrine e morava lá no extremo leste, lá na cidade de Tiradentes. Então, para mim chegar 8 horas lá na Berrine, eu saía 5 horas da cidade de Tiradentes, pegava lotação, pegava ônibus, pegava metrô, trem, para chegar na Berrine. Quando eu saía da Berrine, eu ia para faculdade. Eu saía 5 horas lá da Berrine, estudava lá na Vergueiro, e às vezes eu não chegava às 7 horas na faculdade, não dava tempo. Quando eu saía 11 horas da faculdade para voltar para a cidade de Tiradentes, era 2 horas de ônibus mais ou menos, chegava em casa 1 hora da manhã. Quantas vezes eu não fui parar lá no terminal, porque dormindo no ônibus, passava do meu ponto, e aí não tinha ônibus para poder voltar 1 hora da manhã. Eu tinha que voltar do terminal, Se que era virado. uns 5 pontos mais ou menos, eu tinha que voltar lá do terminal até minha casa andando, 1 e pouco Xingando da o caminho manhã, inteiro. para 5 horas da manhã no dia seguinte e ir de É. novo para... São esses sacrifícios que, quando você tem sucesso, as pessoas não sabem que você passou. Então, o Leandro, eu considero ele uma pessoa de sucesso e eu sei de onde ele veio. Então, isso que é inspirador, sabe? Porque se ele conseguiu, você consegue, eu consigo, todo Sim. mundo consegue. E aí, E aí, Leandro? Leandro? Da Fala aí. Pizza Hut, Então, aí Eu ia perguntar isso. eu saí da Pizza Hut para Vila Romana, foi uma recolocação muito rápida, muito rápida. Eu não tinha sentido também até aí a dor da dificuldade depois que eu comecei a minha carreira. A primeira Eu fiquei transição de carreira aí, né? primeira transição, saí de fast food para moda masculina. Mas de empresas de culturas diferentes, eu nunca tinha passado nenhum perrengue, né? Depois que eu comecei a me considerar assim uma pessoa de sucesso como CLT, né? Aham. Cresci dentro da Pizza Hut, ganhei cargos lá dentro, fiz a transição para Vila Romana, então até aí estava com 26 anos, tudo E lindo e maravilhoso. Daqueles 22 para os 26 foi Tudo só tranquilo. deixa eu te interromper, e nessa época você comprava muito a revista Você S.A. E o que você se espelhava ali? Porque eu lembro que um dia você chegou pra mim e falou: Você não lembra que eu comprava a revista Você S.A., que eu queria chegar a ser CEO? Então, desde essa época, você já almejava. isso, assim, voltando um pouquinho, assim, como eu falei, assim, eu fiz faculdade à noite. Eu fiz uma faculdade que, na época, o curso de administração estava começando. Eu fiz na Unip, né? Não é das faculdades de maior renome, mas é uma faculdade que empregava bem, até Uhum. na época.
Mas não tem aquele selinho da GV, da USP, do INSPER agora, para quem fez administração, que você já sai voando, né? Eu falei, puta, eu preciso. E à noite, que você chega na faculdade derrubado, né? Você sabe disso daí. Você Exatamente. chega. Tem um dia que você quer ir tomar uma cerveja com os amigos, tem um dia que você. Eu na época, era mais aficionado por futebol, dava uns perdidos pra ver o Palmeiras. E porque você não tem a cabeça, você já trabalhou o dia inteiro, cara, você já tá destruído para chegar na faculdade. Então eu tinha consciência que eu tinha me formado, tinha saído do curso com diploma, mas faltavam atributos ali para eu ter sucesso. E eu sempre fui um cara muito atento ao que as pessoas de sucesso Faziam. faziam. E aí eu comecei, desde procurar pós-graduação para fazer, como assinar as revistas, assinava 5, 6 revistas na época ali, não tinha muita despesa, né? Já tinha um filho que eu pagava a pensão, mas como meu salário não pagava aluguel Pagava para a mãe do aluguel. Caio, morava já com a irmã dele, pagava os condomínio, tudo, então sobrava uma grana para poder investir nisso daí. Eu comecei a fazer muita pós, fiz 3 em Seguidas. 3 seguidas, cara. Fiz, até deu overdose, né? Porque a primeira foi em 96, que eu me formei em 93, já fiz a primeira pós em 96, fiz a segunda em 2000 e a terceira entre 2002 e 2003. Show. Foi um pancadão, cara. Em 7 anos eu fiz 3, uma pós e 2 MBAs. Aí eu coloquei o selo, como eu falei. Uma MBA foi na GV e outra MBA foi na USP. Falei, não. E Agora as tem que ter. empresas já pagavam. Os últimos dois, que foram o MBA da GV e o da USP, já foram as empresas que pagaram. Então, assim, muito atento ao que as pessoas de sucesso faziam. Eu falei, bom, eu preciso estar nessa onda aí. Se eu tenho um objetivo grande, se eu quero chegar na época nem tinha o termo C-level, nada, mas se eu quero chegar numa diretoria, numa VP, numa presidência, cara, eu tenho que saber o que esses caras fazem, como eles se vestem, onde eles comem, né, onde eles se estudam, qual que é o meio de. E cara, eu fui por aí, lendo muito e tal, mas tem os tombos. Tem os tombos. Essa minha passagem da Vila Romana, falei assim, eu nunca tinha tomado um tropeço depois que eu comecei essa carreira como executivo, né? Eu tinha 4 anos e tal. E eu não estava me dando com o chefe na época. Eu tinha 26 anos, não estava me dando com o chefe. Ele foi visitar minha unidade numa sexta-feira. E aí, cara, ele falou um monte de barbaridade para mim. Um monte de barbaridade. Na época, ou eu mandava ele para aquele lugar, Pode falar palavrão, ou não eu tem cobria problema. ele na porrada, né, cara? Porque o cara foi escroto. O cara foi escroto. E eu falo que a gente que vem Da da periferia. periferia, cara, a gente conquista as coisas meio No suor na mesmo, né? porrada, velho. Não tem alívio. Aí pega um cara desse daí que te destrói moralmente, como pessoa, como homem. E a minha vontade era partir pra cima do cara. Mas eu tive um minuto ali de lucidez. Falei, peguei a chave da loja, com aquele molho de chave, com uma porrada de chave. Entreguei pra ele e falei, cara, aqui eu não trabalho mais. Meio por impulso, Isso foi que ano? 98. Você ficou quanto tempo lá? 4 meses. 4 meses. E na minha cabeça, cara, eu ia arranjar outro emprego Como você rápido. trocou, como você Como arrumou. foi sair da Pizza Hut, fui pra lá, era rápido. E isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira eu fui no RH da Vila Romana. Alguns outros diretores me chamaram para conversar, tentaram reverter minha decisão. Nas entrelinhas, eles estavam me dando um recado que essa pessoa que eu tive esse embate iria deixar a empresa. Eu não fiz a leitura correta e o orgulho no peito ali, bati no peito e falei, não, não vou ficar. Não vou ficar, pedi demissão. E aí foi o período mais Eu achava difícil que só eu fazia essas cagadas assim, tipo, inconsequente, que eu fiz bastante, hein? Não, mas cara, você tem que aprender, né? Foi um período terrível, terrível. Como eu falei, eu já tinha eu- todas as assinaturas de revista, é, roupa boa, terno bom, Melhor cartão de sapato crédito, melhor. cartão de crédito vindo bombando, e a minha rescisão da Pizza Hut, mais esse período pequeno que eu fiquei lá na Vila Romana, cara, não deu pra nada.
Não deu para nada, acabou a grana. A gente não tinha dinheiro para botar comida na geladeira, cara. E aí bateu o desespero, cara. Bateu o desespero. Eu já morava junto, não era casado ainda no papel oficialmente, na igreja, nada disso daí. Porque nesse momento você não conseguiu se recolocar Não consegui, rapidamente fiquei no 7 meses mercado. parado. Putz. 7 meses parecia um século. E aí teve um primo meu. Não, calma aí. E aí foi nessa época que a minha irmã engravidou. Não, não, foi Não? depois, foi Tá, depois. tá. Nessa época aí, um primo que tinha se formado em engenharia civil, o sogro dele comprou um açougue e perguntou se meu primo queria tocar esse açougue. Meu primo foi e tal. Eu acho que mais no intuito de tentar me ajudar do que realmente eu ajudá-lo, Aham. meu primo me chamou. Isso aí era lá em São Miguel Paulista. E ele tava em Eu estava em Santana. Santana e meu primo me chamou para ajudar ele gerenciar o açougue. Cara, era um açougue pequeno, um açougue de bairro e tal. Mas foi uma puta lição ali, eu aceitei. Ele me ofereceu a mesma remuneração que ele pagava para os açougueiros, para eu ajudar ali na gestão. E não tinha muita coisa que fazer de Aham. gestão no açougue. E tinha hora que o bicho pegava e eu ajudei em tudo, cara. Servi E a palhinha de balcão, frente. servi, não tinha habilidade com os cortes, né, das peças maiores, mas, cara, eu fiz de tudo no açougue. A única coisa que eu pedi para ele foi quando eu tivesse alguma entrevista, que ele me liberasse. Se tocasse meu telefone, aí já tinha celular, se tocasse meu telefone e fosse para uma entrevista, que eu agendasse alguma coisa para ele me liberar, o resto eu estaria lá com ele. Cara, a gente chegava 5 e pouco da manhã no açougue, recebia a carga, descia as peças, fazia tudo com ele, tudo. Aí, cara, eu ficava uma hora e pouco no dia, aí com planilha Excel, montando um DREzinho para ele ali, montando um. Você já conhecia um pouquinho de Já por gestão causa nessa época. sim, sim, porque assim, a Pizza Hut tiveram as pós, teve a faculdade, mas a Pizza Hut foi uma baita escola, porque ela dava essa noção para o gerente da loja, como administrar o seu É. negócio. Isso é Legal. importante, o empreendedor que tá vendo, porque desde a pequena empresa até a grande empresa, a gente vai chegar nas grandes empresas que o Leandro trabalhou, o DRE. A importância de saber ler o DRE e os dados. E no final eu vou cutucar o Leandro e vou perguntar qual o conselho que ele dá para quem não faz esses controles. Aguenta aí que no final você vai se surpreender com a resposta dele. Então, e aí eu falo que a minha principal escola foi a Pizza Hut, porque os americanos tinham já esse conceito de controle, desde desperdício da mussarela, que é o item que eles colocam Mer- em todas as pizzas, então é o item de maior consumo, então eles controlavam qual foi o percentual de desperdício que aquela loja teve da quantidade de mussarela que eles compraram E, no mês, e Legal. a gente fala de uma né? Pizza Hut, imagina um Habib's, Então a gente está que falando. são coisas menores. E aí até o PNL, o DRE da unidade, né? Você saber quanto entrou de receita, quanto você teve de despesa, custo, qual foi teu lucro ou teu prejuízo. Então foi uma escola. Ali que eu vi na prática aquilo que eu tinha visto na faculdade, na prática eu vi ali com muito mais requinte gerencial, Detalhes. né? Então eu trazia isso daí comigo e coloquei um pouco dessa noção lá no açougue, né, que foi acho que minha primeira experiência com um microempreendedor. Era um açougue de bairro, mas dá para você fazer essas analogias e dá para levar coisas do mundo corporativo pro pequeno negócio e hoje eu sei que vice-versa também. Hoje algumas lições do microempresário levar para o mundo corporativo, né? E aí, com 4, 5 meses que eu estava lá, surgiu uma oportunidade de fazer uma entrevista numa empresa, numa operadora de saúde, num plano de saúde que tinha serviço próprio, que tinha ambulatório próprio, hospital próprio, laboratório próprio. Falei, meu Deus do céu, puta, cara, o que é isso daí? Ah, mas eu vou lá, né? Tô desempregado e tal. Me sentia mentalmente desempregado, apesar de estar lá no negócio do meu Uhum. primo. Sim. Era uma troca, mas eu sabia que Que era foi, temporário. pode falar nome? Foi a Signa? Ou não? Na época era a Signa Saúde, que Aham. a marca principal. A Signa era a holding, mas a marca que a gente trabalhava era a Mico Saúde. A Amico. Mico Era na Saúde, Amico, isso. Eu entrei lá Ah, Que também foi pela na minha época Signa, já era que era amigo, amigo sabia? também. isso. E lá eu administrei, eu entrei, passei por todo o processo, ainda fiquei até dezembro
de 98 trabalhando com o meu primo, porque vem o Natal, cara, as pessoas recebem 13º, aumenta o consumo do açougue. Eu falei, pô, o cara foi parceiro Me meu, agora ajudou eu não quando eu vou. pude. Aí fiquei, acho que até meados de dezembro, alguma coisa assim. Fiquei, acho que 2 semanas em casa e comecei a trabalhar na Mico, administrando um ambulatório, dia 4 de janeiro, Qual ambulatório foi? de São Miguel. São Miguel? Coincidência, São Miguel também. Isso em 99 Isso no já. 4 de janeiro de 99. Eu entrei lá em 2002. Então, 4 de janeiro de 99, eu entrei lá. Sem aí- o segundo filho ainda. Não, nem, assim, morava com a tua irmã, mas a gente não, Tá. ela nem tinha. A Bia veio quando? Sua irmã me deu a notícia que estava grávida em agosto de 99. Beleza, vamos continuar que Tá. vocês vão entender o porquê da Beatriz e eu vou chegar nessa questão pra ele. Aí, em agosto aí minha ascensão foi muito rápida. Eu fiquei só 6 meses nessa unidade de São Miguel, que era uma unidade pequena. Logo depois eu assumi a terceira maior, que foi Santo Amaro. Fiquei 5 meses em Santo Amaro, lá onde eu fiquei sabendo que eu ia ser pai pela segunda vez. E aí a gente acelerou o processo de casamento, casamos em dezembro. Apertamos o passo, a gente já morava junto. A noiva mais linda que eu já vi. Eu É também verdade, acho. é verdade, foi verdade. Tô com ela até hoje, né? Que é um outro, Hum. é um outro podcast. Quem sabe a gente Abriu traz ela aqui. Eu vou completar 15 agora de casado Eu em vou maio. fazer 25 de casado, só que a gente foi morar junto 6 meses. 6 meses eu tava morando junto com ela. Mas enfim, a gente tava programando casar em 2000, 2001 e acelerou o processo, porque ela tava grávida já. Aceleramos o processo. Casamos sem festa, sem nada, despede-se na igreja em dezembro de 99. Que eu já fui para a terceira unidade. Fiquei esses 4, 5 meses lá em Santo Amaro. Aí eu fui para Vila Mariana, que era o maior prédio da Mico na época. 9 andares, mais subsolo, enfim. Fazia o maior volume de consultas. Então foi uma ascensão muito rápida. E aí eu valorizo muito os aprendizados lá da Pizza Hut, da própria Vila Você Romana. trouxe toda a sua Eu trouxe bagagem, essa né? bagagem. E aí o meu líder na época era um médico, que na época a ideia dele foi trazer profissionais do mercado para essas posições executivas dos ambulatórios. Trouxe muita gente, teve gente da Riachuelo, do Da própria McDonald's, Pizza Hut. da C&A, outras pessoas da Pizza Hut, porque ele foi vendo que o modelo deu certo, trazendo esses executivos do varejo, com a cabeça do varejo, para a saúde. E aí foi aí. Eu fiquei 10 anos e meio No lá. Mico. Em 2002, a Mil nos comprou. Em dezembro de 2002, a Mil comprou a Mico da Signa. Uhum. E aí passou a ser uma marca, um produto, não um CNPJ. A gente passou a fazer parte de um conglomerado muito maior, onde eles dividiram por classe social. A Dix Amico, que é onde você entrou lá depois, ficava com os beneficiários classe C e D, e a Mil mesmo, Ficava com com a a. classe A e B, tinha uma linha tênue ali de uma bola dividida, né, entre a classe B e C ali, meio dividido, mas era mais ou menos C e D ficava com Dix Amico, A e B ficava com a Mil. E foi uma trajetória muito bonita, eu fiquei lá 10 anos e meio. Em quanto tempo depois que você entrou nessa área da saúde, você falou, aqui que eu vou criar minha carreira? Você falou, tem um futuro aqui, existe um futuro, né? Então, cara, eu nunca pensei em ficar preso num segmento. Eu sempre tive essa cabeça de gestor mais abrangente Aham. e fazer as analogias de um segmento e do outro. Já tinha passado por fast food, já tinha passado por moda, estava com saúde, mas a minha cabeça Não sempre imaginava que você fosse ficar tanto tempo não ali imaginava. nessa área. Tanto é que depois desses 10 anos e meio, surgiu a minha primeira oportunidade como diretor. Eu era um gerente de operações. Surgiu uma oportunidade como diretor num outro segmento. Mas antes é legal falar que você também se preparou quando você entrou na área da saúde, você também foi estudar a área da saúde, não foi? Você foi Isso, não. fazer. Foram os dois últimos MBAs que eu falei, como eu entrei em 99. Eu entrei em 99 na Amico Saúde. Aham. Em 2000, eu fiz meu primeiro MBA pago, patrocinado pela empresa. Em contrapartida, você tinha que ficar um período na empresa de carência, senão você teria que devolver o Devolver esse investimento. dinheiro, é justo. E eu fiz esse primeiro MBA voltado para a área da saúde,
na GV, era Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde, o MBA, Aham. que até hoje tem lá na GV, na sede da GV, lá na 9 de julho. Eu fiz um ano de esse MBA, eram todos os dias, bem puxado, era quase um quinto ano de faculdade, né? Foi bem puxado. As sextas-feiras eram alternadas, tinha uma sexta que tinha aula, outra sexta não, mas segunda, quinta É É direto. interessante você direto. falar isso, que é a dificuldade também, porque às vezes as pessoas que estão assistindo falam, ele fez porque a empresa pagou. Só que não é só o pagar, não é só um investimento financeiro, você tem um investimento de tempo aí, é uma dificuldade porque você tem que estar E ali, o, se e o dedicar, bacana, né? e o bacana, e serve pra gente que é empreendedor, a gente às vezes acha que sabe tudo. Não, eu sei, meu negócio está indo bem. Não, se você quer, você tem que se especializar. Então, você quer fazer uma pizza boa, você vai se especializar em fazer uma pizza boa. Se você quer ser um bom contador, um bom administrador, você tem que se especializar. E isso dá pra gente levar pro empreendedorismo, Sim, muito total, fácil. total. E hoje, com muito mais recursos, né? O online, o gratuito, Muito enfim, você tem conteúdo na acesso com o internet. celular, você hoje. Mas enfim, vamos voltar lá para não. Aí eu recebi essa proposta para uma posição de diretor no ramo da educação, para ser diretor de faculdade, diretor de um campus. Esta empresa que ficava, a sede ficava em BH, eles tinham a visão que saúde e educação eram segmentos análogos, dava para aproveitar muita coisa da outra. Eles tinham contratado já um outro diretor vindo da saúde e me acharam no mercado, fizeram a proposta e eu fiquei 2 anos na área de educação. 2 anos, rodei muito o país, morei em 3 estados diferentes, a família, aí foi um ponto que pegou também, a gente que é muito família, muito estruturado, a família deu uma bagunçada, porque na época a minha filha, que a gente não imaginava onde ela ia chegar, mas ela já era uma atleta de natação, ela tinha 10 aninhos na época, e aí tinha trocado um grande centro como São Paulo para treinar em cidades menores e foi vendo o desempenho dela caindo e foi questionando muito isso daí, já com 10 anos se questionando, pô, pai, eu não tô conseguindo E aí você já teve que render. tomar uma decisão baseada no futuro, baseado no futuro da sua filha. Aí você olha o todo, né? Você olha É, o que é melhor para a família. E depois desses 2 anos na área de educação, eu combinei com a minha esposa e falei, meu, isso não teve tá, resultado, hein, não gente? tá A gente vai rolando, chegar lá. não tá rolando. Vamos ter que recolher o trem de pouso aí. Vamos voltar para São Paulo. Aí voltei para São Paulo. Aí minha Você esposa, sentiu muita diferença entre os dois mercados? muito, muito, assim. Pro bem e pro mal, tá? É, São Paulo leva a gente a esse ritmo louco. Louco. alucinante. Minha última passagem nesta empresa foi em Divinópolis, uma cidade que não é pequena em Minas Gerais, mas tem 200 mil habitantes, 200 e poucos mil habitantes no centro-oeste mineiro. As pessoas vivem muito mais, o relacionamento é muito mais Tem mais caloroso, qualidade de mais vida. qualidade. E eu, com aquele ritmo frenético, a galera chegava para mim e falava: Meu, você vai infartar, você vai deixar a turma louca aqui. E aí você vai se adaptando, né? Você tem que Vai puxar um pouco. aprendendo também, Não, né? mas assim, você vai puxando um pouco a turma, porque também você tá lá para fazer a diferença, né? Você vai puxando o ritmo da galera, mas vai entendendo uma questão cultural local que você tem que respeitar o ambiente local, né, a cultura local. Às vezes eu queria fazer reunião na hora do almoço. Vamos comer um negócio aqui e tal. O pessoal olhava pra mim e falava, não, cara, não, tem que comer o meu tropeiro lá, É meu horário de cara, almoço meu é horário de almoço. sagrado. E a turma ia almoçar em casa, cidade pequena, Aham. pegava uma motinho lá, E rapidinho, ia almoçar em casa. Daí eu fui adaptando, não, eu tenho que ir para lá, eu tenho que também sair um pouco, porque a faculdade começava a aula de manhã, 7 horas, 7h20 da manhã, 8 horas, primeira aula, e tinha a turma do noturno. Aí eu fui me adaptando, eu falava, então à tarde eu vou ficar mais livre, e eu vou ficar bastante na faculdade de manhã e à e à noite, noite. que é onde a muvuca tá acontecendo. Então, cara, você vai se adaptando, mas a pegada de São Paulo, Nada. assim, eu não vejo nada parecido. E aquelas cidades, aquelas capitais que estão entrando nessa onda, se eu pudesse aconselhar as pessoas, eu falo, não, cara, tenta manter um pouco, preservar um A pouco dessa cultura do lugar. qualidade. Eu tive a oportunidade do ano retrasado morar em Curitiba e ver o quanto a qualidade de vida ajuda
até para você, para o seu lado Pra profissional, você produzir mais, né? para você produzir mais. E aí pra gente. Aí eu voltei O para tempo São é curto. Paulo, e voltei para a área da saúde. Aí surgiu muita gente que estava na Mil comigo já estava na DASA, né? A DASA é uma holding também, Isso você já tinha contato com o alto escalão. já, Da já, Mil, já, da. assim, Isso. é, é, Isso, porque e aí você eu saí chegou lá numa, na eu revista Você saí, S.A. Você tava falando direto com o dono. já, assim, na própria Mil eu conheci o fundador, fui meio que apadrinhado por ele. Quando eu pedi demissão, ele ligou na minha casa para tentar me segurar, né, para tentar fazer uma proposta. Aí eu falei que era uma coisa pessoal mesmo, de eu desbravar, de eu ir para um outro mercado, ir para um outro estado. E ele terminou a ligação falando, ó, se tu der com os burros na água, me liga de volta. Então, Legal, deixou as portas deixou abertas, as né? portas abertas. E por linhas tortas, eu acabei indo trabalhar numa outra empresa que ele era o sócio majoritário, sem precisar usar o contato dele. Sem precisar pedir. E aí você já se sentiu realizado em você chegar num cargo que lá atrás, época de Pizza Hut, quando você assinava as revistas, você já teria alcançado? Já se sentiu realizado em chegar no cargo que você queria? Cara, assim, chega uma hora, Não sei se é cargo, mas chega uma hora também que a jornada, o processo te ocupa mais do que você ficar pensando nos seus objetivos lá atrás. você vai vendo a coisa acontecendo É e mais fácil a gente de fora quando você fazer tá lá, essa analogia. quando você tá lá atrás, que você é novão ainda, que você é jovem, você começa a aspirar um monte de coisa, é uma coisa. A hora que você tá na fábrica de moer carne ali, cara, de aquela doideira, Você né? só vai, Você né? só vai, cara. Mas, Só mas Você vai. vai, é lógico, é, você vai se planejando, vai estudando, se aperfeiçoando para chegar lá no objetivo final. com objetivos maiores, mas você não fica mais pensando tanto naquilo lá quanto você é mais Mas isso é jovem. muito legal falar, porque quando a gente abre uma empresa, a gente fala, missão, visão, quero ser a melhor empresa de contabilidade da Zona Norte. E aí você se prepara para isso, só que quando você alcança, você tem que saber quando você alcança. E aí quando você alcança, talvez, eu ainda não alcancei, quando você alcança, talvez é essa sensação que o Leandro tem. Quando a gente está lá atrás para se preparar até o objetivo e, e quando chega, já tá frenético, você só vai. É muito E, parecido uma carreira dentro de uma empresa com o empreendedorismo, porque a gente põe aquela missão, visão e valores. Normalmente a gente tenta chegar naquela visão que a gente colocou ali, como esse exemplo que o Caio deu, dentro de uns 5 anos. Quando você chega ali naqueles 5 anos, aquilo ali já não faz mais sentido, você já quer uma outra, você quer aumentar ali a visão. Acho que é o natural, tanto na carreira, acho que é a mesma coisa. Eu coloquei uma visão para chegar no cargo X ali, mas se eu cheguei naquele cargo, eu vou almejar outras coisas, não vou estacionar ali, né? Você imagina só, um adolescente, um jovem de São Miguel Paulista, que começou a trabalhar com 14 anos, foi pai com 19. Você é muito simplista. Eu quero ser diretor. Minha cabeça era isso, eu quero ser diretor, eu quero ser isso. Cara, você não tem nem quando você chega na ideia. diretoria, você fala, Você não calma, que tem tem muita nem coisa ideia acima ainda. da caminhada. Mas, assim, colocar ter esses sonhos, esses objetivos aí, ajudam É. a você ter aquela gana, aquela garra para correr atrás. Eu acho que é muito mais que ajudam, porque se você não tem um objetivo, se você não sabe para onde você vai para qualquer lugar. Eu acho que se você tem E ter um objetivo é um esse combustível, né? desejo de ser um diretor e depois você vê que tem coisas a mais, é um É combustível. um combustível. Eu fui criando também, fugiu a palavra aqui, fui criando gatilhos para suprir algo que eu sabia que não era exatamente aquilo que eu queria fazer no começo da minha carreira. Porque quando eu fui prestar vestibular, eu queria jornalismo e educação física, eu queria trabalhar com esporte. E na época, a família não tinha muita noção, até do que isso aqui onde poderia chegar isso daí. E aí eu fui meio que direcionado a seguir a carreira de contabilidade, administração. Aí eu fiz o primeiro ano de contabilidade, não curti, e aí eu consegui migrar sem perder nada do primeiro para o segundo de Administração. administração. E aí eu fui começando a criar mecanismos, né, esses gatilhos aí, esses mecanismos de falar, putz, como que eu poderia trabalhar nesse mundo corporativo com essa questão de competitividade, com essa questão de esporte, com essa questão de resultado. E aí eu fiz muitas analogias, porque eu queria Legal. estar num outro mundo aqui, no mundo desse universo do esporte.
E aí eu fui fazendo muito disso daí, né? Esse trabalho de time, trabalho de equipe, ter indicadores, ter meta aí para chegar. Eu consegui fazer essas analogias, essa coisa de querer chegar longe, querer chegar num cargo alto e pegar um ambiente que eu queria estar e fazer essa analogia, foram mecanismos que eu fui fazendo para me sentir realizado naquilo que eu estava fazendo, que lá atrás não era exatamente o que eu queria fazer, mas eu fui fazendo essas analogias porque você só chega, na minha opinião, né, você só tem sucesso naquilo que você está fazendo se você encontrar alegria. E aí é uma forma de E você era uma forma encontrar. de eu encontrar alegria. Isso é legal você falar, eu ia deixar pro final, mas o nosso tempo é curto, então a gente vai ter que dar uma acelerada. E aí a Beatriz, sua filha, hoje você tem o apelido de pai da Biolímpica. Rapidinho, por quê? Então, como eu tinha vou colocar entre aspas, aí, essa frustração de não ter conseguido caminhar pelo esporte, eu incentivei meus 2 filhos. O meu filho mais velho, que não era fruto do meu casamento com a irmã do Caio, com a Fernanda, mas ele esteve muito próximo de mim o tempo todo. Sim. Próximo de mim, da família do Caio, enfim, muito próximo. Teve uma época que ele, assim, uma boa época da adolescência dele, assim, que ele foi morar muito perto da minha casa. Ele morava com a mãe, mas foi morar muito perto. Chegou até a morar comigo alguns anos, tal. Eu incentivei ele. Primeiro era o futebol, depois foi o judô, que foi o esporte que eu fiz por muitos anos. Ele é faixa marrom, ninguém sabe que o Leandro é faixa marrom de judô. E aí, mas eu fui mais pelo lado amador depois do esporte, né? Aham. E aí com a minha filha a mesma coisa. Tentei judô, ela não quis, balé não quis, e ela se encaixou na natação. E eu sempre com essa cabeça aí de falar, puta, o esporte abre portas, o esporte dá disciplina, o esporte gera uma série de coisas para a criança, de ativos para a criança, de virtudes, que ela vai levar para a vida toda, né? Resiliência, cair, levantar, perder e ganhar. E eu sempre tive isso na cabeça. E aí, é essa a questão que eu queria chegar com você. Você acha que por você amar tanto esporte e ser muito competitivo ajudou na sua carreira? Qual a sua opinião sobre isso? Então, só finalizando a questão da Bia, a Bia, o Fernando chegou uma hora que abandonou, meu filho chegou uma hora que abandonou, foi estudar, também um cara de sucesso, está terminando, formado em economia e está terminando a faculdade de medicina, também me pivotou, formou em economia e está agora no último ano de medicina. Sempre teve o esporte por perto dele, mas de forma amadora, e a Bia não. A Bia, como a gente falou lá atrás, seguiu, virou uma atleta olímpica, disputou as Olimpíadas de Tóquio e já está classificada para Paris, né? E aí, indo para a tua colocação aí de competitividade, eu sempre fui muito competitivo, muito, muito, e a Beatriz tem isso daí nela também, muito forte. Mas a gente vai aprendendo com os filhos também. Os filhos também são uma outra fonte de ensinamento para a gente. E essa geração, né, eu falo assim, as gerações mais novas estão me ensinando que o mundo agora está indo para uma linha menos competitiva e mais colaborativa, mais cooperativa. Óbvio que no esporte sempre vai ter competição, Claro. Sim. né? Tem o que ganha, o que perde, tem o primeiro, o segundo. Mas essa geração traz mais essa linha da colaboração, da cooperação. Meu filho, o mais velho, tem muito isso daí dentro dele. Essa coisa do colaborar com a sociedade, do cooperar com a sociedade. E eu vejo que a Beatriz, mesmo sendo muito No esporte competitiva, no esporte individual, individual, ela tem essa coisa do grupo, da solidariedade, de um dia uma não tá bem, a outra não tá, puxa a coleguinha de treino e tal. Então, eu fui adaptando também. Eu acho que a vida é isso é muito legal. uma lição que a gente tem que evoluir com os vários fatores que nos cercam, seja com a academia, né, com o mundo acadêmico, seja com os colegas de trabalho, seja com o networking que você tem, com os filhos. Eu acho que dá para evoluir de tudo quanto é Isso é maneira. muito interessante, porque a gente faz alguns eventos de network e pessoas precisam de pessoas. A parte colaborativa, eu não preciso ser o melhor contador do mundo, mas eu preciso ter pessoas que me cercam, que possam me ajudar. Não só como contador, como administrador, como marketing, como tudo. Então, eu acho que os eventos de network que a gente faz é muito válido, porque a gente enriquece muito o nosso conhecimento, tanto de empresário, quanto de aprendizado de vida, né? Sim, total.
falando até sobre isso mesmo, sobre que as pessoas precisam de pessoas, o evento próprio da natação não aconteceria se não fossem as outras pessoas, a pessoa que organiza o evento. Não é só quem cai dentro da piscina. A gente, na hora que tá Não, é ali, um ecossistema, né, cara? É um ecossistema. exatamente, Tem os pais, tem os E a gente vive em treinadores, sociedade, tem, né? cara, tem total. Se você não. os árbitros da competição, cara, é um ecossistema. Senão não funciona. Leandro, Bom, a aí gente tá com. voltando para carreira de A gente tá com executivo, 20 minutos, Sim. eu queria começar a falar voltando de para seus resultados. voltando para a carreira de executivo, aí eu já voltei para uma posição para a DASA, para uma posição de superintendente, depois virei diretor, passei a administrar mais recentemente aí nos últimos 5 anos um negócio de 300 milhões por ano que me levou para uma outra empresa, para uma outra proposta, para administrar uma regional de 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com faturamento de 1,5 bi, tendo 6 diretores respondendo a mim nessa última posição. Então, toda essa trajetória, né, falando um pouquinho, Caio, a gente começa lá de trás, vê esse filme todo, que vai nos preparando para esse Esse momento aí momento. de cargo mais alto. Tentando trazer essa fase de posições maiores para entrega de resultado. Nisso tudo, a gente vai começar a falar de resultado. E o microempreendedor, ele tem que ter resultado. Senão a gente não abre uma empresa. E aí você consultava o mesmo DRE. Sim, A mesma ênfase do DRE. Não o mesmo, que exatamente, é um plano de exatamente. contas muito Valores maior. muito maiores, São só. complexidade um pouco maior, mas você está Mas. lá com a receita, com os impostos, com a receita líquida, com os custos, Então, Eu queria fazer uma observação também, porque eu venho do empreendedorismo, perante o CLT, quando as pessoas me perguntam por que empreender em vez de ser um CLT? E eu venho do empreendedorismo porque eu falo que o empreendedorismo não tem limites, e no CLT, se você entrar numa empresa e se acomodar dentro de uma empresa, você tem um limite ali, mesmo que seja um diretor, que você vai chegar ali, vai chegar uma hora que você não tem mais para onde ir dentro daquela empresa. É interessante para quem está assistindo a gente, vendo a história do Leandro, que existe um caminho, eu acho que você é muito empreendedor porque você não se acomodou dentro de uma empresa. Se você tivesse se acomodado na primeira empresa que você entrou, talvez você tivesse chegado no cargo máximo e dali você não teria mais para onde ir mesmo, a não ser se você fosse dono da empresa. Né? E eu vendo muito isso, porque as pessoas tendem a querer criar uma carreira. Estou crescendo dentro da empresa, chegando num patamar ali, se acomoda, falou, vou ficar aqui como diretor, não importa qual que seja o salário, seja 100 mil reais que a pessoa tire. Só que ela não vai mais crescer além do que daquilo. E no empreendedorismo não tem limites. E você não se acomodou, né? Você foi saindo eu acho e que se assim, vale, desafiando, né? sim, é conversa que vale vai. porque assim, numa empresa, a gente está falando de empresas grandes, de 20, 30 mil colaboradores, 70 mil colaboradores, a última que eu passei, você tem um ambiente político, quando você chega nesses cargos mais altos, tem muita coisa. Você tem o seu protagonismo? Tem, mas o protagonismo de um empreendedor, ele lógico que você vai trabalhar com time, com equipe, com as pessoas, boas pessoas, mas, cara, o ônus e o bônus ali cara, é muito teu, Sim. do dono ali. Numa empresa, muitas vezes, você vai ter que se adequar à cultura, a um modelo de gestão, porque você não é o dono, né? É aquilo, É. você não é o dono. Então você tem que buscar atalhos, buscar caminhos, buscar parcerias, que não foge muito do empreendedor, mas o empreendedor é no meu modo de ver, hoje, tendo alguns pequenos negócios em paralelo, Uhum. o 13º é você que vai ter que pagar, o Sim. teu colaborador, tendo ou não ter, vai ter que se virar. As decisões todas, as últimas São decisões suas. são todas, em última instância, caem na tua mão. Então, tem essa questão aí. E isso que você falou, quem vai pôr o limite, quem vai pôr é É você. você. Né? Numa empresa, não, você vai remeter um orçamento, um processo orçamentário, aí Que você é vai muito tomar um monte de difícil corte também. ali, Você tem que se relacionar convencer com as as outras, pessoas, né? exatamente, exatamente. Vou dar um exemplo, tentar dar um exemplo do mundo corporativo que dá para puxar para a realidade do empreendedor. Uhum. Assim, eu conto até hoje que no final a gente deixou a Nem, startupzinha no nem, nem carro. trouxemos a Né? história, eu tô pensando aqui. Ficou no carro. Mas eu conto a história aqui. E a gente tira uma Eu foto. tinha Tira. 6 anos lá, já na DASA, já tinha passado por algumas áreas. E até que o dono da companhia, o sócio majoritário, que na época era o CEO também,
Ele perguntou o que que eu gostaria de fazer, eu falei que gostaria de voltar a tocar uma operação, a tocar uma vertical, ser responsável por um PNL, né, que é o DRE, ser responsável por um PNL. E aí ele falou, tá bom, vou ver o que eu posso fazer, vou pensar em alguma coisa para você. E aí tinha uma vertical que lidava com o mercado público, que lidava com licitações, que oferecia exames para hospitais públicos, prefeituras, Estado, União, OS, organizações sociais de saúde, que era apartada ali praticamente de todo o restante da companhia. Então, a gente chamava esse mercado de mercado público. Ele representava, na época, 3% só do faturamento da empresa. Vinha de 7 anos de prejuízo Nossa. recorrente, prejuízo de 10, 15 Alto. É milhões isso que eu ia falar, por prejuízos ano. altos, E aí né? São caiu na sua cifras mão. A empresa altas. essa vertical faturava 150 milhões. Era meio que uma curva de rio ali, porque os equipamentos que não serviam mais para o mercado privado, Mandava pra lá. mandava para lá. As pessoas que de repente não estavam se encaixando aqui, Mandava pra mas que de lá. repente não queriam desligar, vai para Mandava lá. pra lá. Então, assim, cara, O ficou um resto. depósito ali de problemas, né? E foi o que surgiu para mim na época, em março de 17. Eu abracei como uma baita oportunidade aquilo lá. Como o tempo está corrido, para encurtar a história, eu dei um choque de gestão ali, vi como era a minha oportunidade, aprendi de um negócio que eu não sabia também, Eu ia falar isso. que Isso é era um outro lidar com, negócio dentro da mesma empresa. que lidava, é uma lei específica, a lei de licitações é uma lei específica, trouxe pessoas que conheciam mais do negócio, trouxe uma advogada especialista em licitações para trabalhar comigo, fui montando meu time. Sim. Troquei todos os meus diretos, em 9 meses eu troquei todos os meus diretos, porque como eu falei, eram pessoas que estavam desgastadas, pessoas que não E você acreditavam precisava de mais, pessoas engajadas, e né? que não tivessem passado por todo aquele processo de deterioração da Que vai. marca, da sofrência, porque isso vai machucando também, vai tirando a, a, a vontade até a crença de que vai dar certo. A pessoa apanhou tanto ali, foi tão maltratada ali, que ela Já não não acredita acredita mais mais. Que é possível mudar. E eu tentei convencer, fiquei 9 meses ali tentando convencer, dei livro de autoajuda, levei para almoçar. Puta, até que chegou uma hora que eu falei, meu, não dá, não dá. Eu tenho que mexer no time, eu tenho que mexer nas pessoas. Troquei todos os diretos, levei pessoas do mercado, pessoas que eu conhecia, pessoas de fora, mexi no bolo. Isso foi em 2017, ainda a gente fechou no prejuízo, mas saiu de 15 milhões de prejuízo para 800 mil reais de prejuízo. já teve uma bela. E aí começou o voo de cruzeiro. Em 2018, a gente fez um planejamento estratégico para os próximos 5 anos. E ali foi a questão da estátua. Ali foi onde eu mostrei para a empresa que esse negócio poderia dar Lucro. 50 milhões de margem de lucro. Aí, durante esse evento de planejamento estratégico, tem a turma que te apoia e tem os engraçadinhos ali que te Te zombam, zoam. né? E um deles ali falou que se eu conseguisse chegar nos 50 milhões de lucro, que ele mandaria construir uma estátua minha em frente à sede da empresa. E eu lá trabalhando com a galera. Né? Um sonho, eu sempre assim, se tem uma frase que anda junto comigo, que é de um filósofo francês, que ele fala assim, ele não sabia que era impossível, então foi lá e fez. Né? E isso sempre, cara, se eu tivesse que tatuar uma frase aqui, seria essa daí. Ele não sabia que era impossível, então foi lá e fez. E eu sempre tive isso naquilo na minha mente, passava essa mensagem para o time, para a equipe. 2018, a gente já entregou 30 milhões de margem. Ao final de 2018, a gente entregou 30, não eram 50. Saiu do 15 milhões de prejuízo para. Para 800 mil de prejuízo, para 30 milhões de margem. Saímos de um faturamento de 150 milhões. Nessa época, já tinha passado de 200 milhões de faturamento, de receita. Em 2019, em outubro, a gente bateu 50 milhões. Foi quando o RH me pregou uma peça, me chamou para um estúdio fotográfico, falou que todos os executivos iam fazer um book de fotos, tal. Mas na verdade eles estavam preparando. Aí eu fui no estúdio, tiraram um monte de fotos minhas e transformaram numa estatuetazinha 3D. Legal. Aquele executivo foi desligado da companhia, não estava mais lá. E quem me entregou a estatueta falou isso daí no discurso, que quem tinha que entregar
a estátua não estava mais lá, mas era um merecimento meu por tudo que eu tinha feito. Mas assim, foi assim, Então, foi um eu vou choque de cutucar. gestão. Se você é o executivo aí que desafiou o Leandro, eu não sei quem é você, tá aí, ó. Ah, não. Tá devendo uma Não, o estátua. recado chegou para ele aí, porque foi amplamente divulgado e Ah, tal, puta, muito legal, Leandro. Eu não sabia dessa história, eu já questionei. passamos dos 60 milhões de margem, né? Eu questionei várias vezes, eu falei, que estátua é essa, velho? Que estátua é essa? Calma que eu vou te contar, calma que eu vou te Aí a gente contar. trouxe e deixou no carro, era Ah, pra Mano, mostrar ele que... desceu, fui buscar ele, falei, Leandro, vamos. Ele desceu, eu falei, cadê a estátua? Ah, esqueci. Subiu pra pegar e esquecemos no carro Tirar agora. uma deixamos no foto da carro. estátua, É, vai ficar na thumb. é isso A aí. gente ele vai tirar uma foto. Foi bem marcante, assim como um troféu, não só do mérito, mas das minhas crenças. Acreditar em pessoas, acreditar que no impossível, né? Que o impossível é somente uma palavra, que você consegue superar isso daí. Pô, o dono da companhia ficou 2 anos tentando vender essa vertical. Aí, por não conseguir vender, pô, tá bom, então vamos lá, vamos tentar apostar nisso daí. Porra, se eu pegasse tudo isso daí de ruim, mais o cenário que eu peguei, e fosse mais um para falar ó vida, ó céus, ó azar, cara, o negócio Ia não ser teria mais do virado. mesmo. Então, assim, essa estátua representou muito mais o que eu penso e toda essa minha trajetória de acreditar nas pessoas, acreditar no impossível, acreditar que quem vem de baixo e começa lá de trás consegue virar o jogo, e as cicatrizes que a gente tem na pele, do que qualquer outra coisa de um prêmio levantar ali e para o ego pessoal, entendeu? Então, Aham. assim, eu Legal. vi muito dessa forma e mostrou o resultado. Puta, cara, foi marcante, foi muito marcante para mim. Leandro, a gente vai ter que acabar marcando mais algumas horas aqui, porque tem papo e pra gente pra mim, pelo menos, foi uma escola. Show de bola. Mas o nosso tempo tá acabando. Eu queria que você deixasse uma mensagem que esses dias nós conversamos. E a minha irmã, ela tem um negócio, um pequeno negócio que tá numa ascensão. E nós conversamos sobre a gestão. Recentemente, Abílio Diniz faleceu e ele tem uma frase que eu tô levando, que as grandes empresas de sucessos focam na gestão. E eu queria que você deixasse um recado para quem não faz esse controle financeiro, esse controle de DRE, um recado para o pequeno empresário da importância disso. Vamos direto ao ponto aí, né? Outro dia eu estava conversando com o Caio e aí ele me falou de um produto de controle financeiro, um sisteminha para os microempresários e tal. Aí eu falei, Caio, mas quando eles compram os módulos, os sistemas voltados para o negócio deles, já não tem um módulo financeiro? Aí o Caio falou, tem, mas eles não Não usam. usam. Mas eles Não não usa, usam. cara. Não usam. Eu falei, cara, então desculpa. Então se eles não usam, eles têm que se fuder. Desculpa o francês aqui. Se eles não usam, eles têm que se fuder, cara. Por quê? Não importa o tamanho que você tem, se você não tem controle de quanto entra na tua empresa, de quanto sai, separar isso daí das tuas finanças pessoais, e você vibrar com o teu crescimento da receita, vibrar com o teu resultado, saber que aquele mês, de repente, você pode fazer um investimento maior, ou pode fazer uma retirada maior, porque o teu negócio foi mais lucrativo. Cara, se você não tem esses controles, cara, você não entendeu o que é empreender, você não entendeu o que é ser gestor, você não entendeu porra nenhuma, entendeu? Você tá ali Brincando. flutuando, né, em algo que pode ser um puta de um negócio. Então você tem que dar um choque. As pessoas que você interage, e eu fiz isso com a irmã do Caio, desde o começo, quando ela montou, coloquei essa questão do controle na cabeça dela. E ela é uma professora de matemática, junto com uma outra sócia, também professora de matemática. E uma ficou mais com o pedagógico, que é a sócia, e minha esposa foi para a gestão. Uhum. Foi para a parte de controle administrativo, financeiro, e eu tive que embutir essa ideia do DRE, a importância dos controles de entradas e saídas ali da Que pra empresa. gente é normal, porque a gente cresceu com isso. Sim, Mas uma professora de sala de aula não é totalmente tem isso daí, diferente. é outro É mundo. totalmente E eu diferente. entendo, assim, que muitas vezes o microempreendedor, começou de uma oportunidade que surgiu para ele. Mas, como eu falei, a gente tem 1000 maneiras e oportunidades da vida de aprender. Se cercando de pessoas, indo pro mundo acadêmico, com os filhos, com os pais, enfim, com a sociedade, de uma forma geral.
Isso que eu tô falando pro ser humano de uma forma geral, não pro executivo, ou pro empreendedor, ou pro office boy. Cara, você tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo, estar antenado e trazer isso para o teu negócio. E uma forma de vocês que trabalham muito próximos a esses microempreendedores, ou a esses empreendedores, cara, é mostrar a importância, dar esse Exato. choque de realidade para eles. E às vezes nada melhor, cara, que a palavra nua e Forte. crua. É, Nua e crua, é. sem filtro, cara. Não Então, adianta filtrar. Então, se você que é empreendedor, você não tem esses controles, dia 21/3, nós vamos ter um evento ali na Datamassa, em São Bernardo do Campo, nós vamos focar exclusivamente, a gente vai te ensinar a destrinchar um DRE, vai ter fluxo de caixa, precificação e ponto de equilíbrio. Fica a dica aí, não sou só eu que estou falando, não, é o alto executivo de empresas grandes, de números grandes, então não perca essa chance, tá bom? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa da Fernanda, a UOL Educa, segue eles lá, @UOL Educa. Se você tem problema com seu filho, tá precisando de algum auxílio, pode ligar lá pra Fernanda, pode falar que fui eu que falei. E se você não for bem atendido, você pode reclamar comigo, beleza? É o áudio UAU mesmo, UAU, tá? UAU, UAU, UAU. UAU Educa, tá no Instagram. Segue lá, Sigam @UOL lá. Educa. Bem, Leandro, Leandro, a gente queria te agradecer aí por você dar essa lição aí pro pessoal, né? Que nem você falou, o que você tá passando aqui não é só para os executivos. Não. O empreendedor, eu acho que ele vai tirar muita lição da sua história. Obrigado por você Legal. topar vir aqui gravar com a gente. Pô, show de bola, show de espero que bola. você tenha Caião, gostado. Du, É, vi a carreira de vocês de longe, né? Eu tô velho já. Vi o Du começando, o Caio começando também, e agora eles pivotando aí para empreender. É muito legal, cara. A gente vai vendo assim que vocês tiraram as lições do mundo a corporativo. Mil pra mim foi uma e escola colocaram também. isso daí. Fizemos o inverso. Mas, porra, cara, é super sucesso. São E- pessoas de sucesso e acho que conseguiram aquilo. Aprenderam, não só empreenderam, mas aprenderam com as oportunidades que a vida deu para vocês. Apesar das cabeçadas que a gente dá na vida, eu dei bastante. Para mim, a Mil, Leandro, Tarcísio, João, Karen, foram todas as pessoas que eu aprendi na Mil quando eu fui pro lado da gestão, que me ensinaram bastante. Então, me ensinaram indicadores, são indicadores diferentes, mas ensinaram indicadores, disciplina. Para mim, a Mil foi uma escola que por isso que a gente tá aqui. Sim. Foi um prazer, cara. Foi um prazer trocar essa ideia, bater esse papo com vocês e fico à disposição aí. Legal. Tá bom? Obrigado, Leandro. Valeu. Falou. Até a Valeu. próxima. Falou.